É importante entender toda a evolução histórica da dança jazz para reconhecer os movimentos corporais que hoje fazem parte dessa modalidade e, assim, pensar em que estilo ou estilos tu te enquadra mais e elaborar tua aula para tais movimentações. Fora que conhecer a história e as raízes da tua dança te torna mais qualificado e preparado. Eu sou a Carol Damolin e esse é o nosso 6º episódio. Já vou te adiantando aqui que eu não sou historiadora e que o jazz é uma dança antiga que tem muita história em seu escopo. Eu vou te contar aqui alguns dos fatos, poucos fatos, e que acho mais marcantes e convenientes para a gente conversar. Os primeiros indícios da dança jazz, então, surgem através da escravidão dos negros africanos pelos brancos norte-americanos. A partir daí, essas culturas se fundem e o negro africano traz para a América do Norte seus rituais, danças, costumes e ritmos. Isso ocorreu desde 1610, aumentando assim a população negra nos Estados Unidos. Os negros africanos tinham nos seus costumes a dança, inclusive como exercício para não morrerem das doenças na época. Porém, com a influência da cultura americana, a dança africana começa a sofrer modificações. A literatura diz que os negros começaram a imitar seus senhores dançando. Os senhores, por sua vez, dançavam valsa, polca e outras danças com influência europeia, as danças europeias, Os escravos africanos começaram assim a satirizar seus donos, iniciando o processo de indícios de nascimento da dança jazz nos Estados Unidos. A proibição do uso de tambores pelos escravos africanos em razão de possível insurreição fez com que estes incorporassem novos hábitos às suas danças, como batidas de pé, banjos e palmas. Outra prática chamada de ring shout, uma dança feita em círculos ao som de palmas e arrastar de pés, também foi incorporada pelos negros escravizados mais severamente para liberar suas angústias. Em 1808, a evolução histórica mais uma vez contribuía para as novas tendências na dança afro-americana. Teve início a importação de escravos. Com a venda de escravos entre os estados do Sul e contrabando para a América Central, aumentava a difusão e a mistura de danças. No ano de 1840, então, aconteceu um fato bem importante para a história do jazz. Foi o auge dos minstrel shows, onde a elite branca dos Estados Unidos satirizava os escravos negros africanos e sua forma de dançar. Esse tipo de show acabou sendo o ponto de partida para que viessem a ser mais tarde os musicais tão importantes na história do jazz. As danças praticadas pelos escravos eram uma das únicas formas de diversão e, apesar de toleradas, mesmo depois da abolição da escravatura, não eram bem aceitas pelos brancos, que achavam as danças formas grotescas de movimentar. Os movimentos predominantes eram dos ombros e pelvis e com ritmos fortes, o que era para a época inaceitável pelos brancos americanos. Mesmo não sendo bem vistas pelos brancos, as danças foram desenvolvendo-se, quer mantendo seu estilo original ou com influência de outros estilos de dança ao longo dos anos, principalmente europeia. Devido a essa fusão de culturas, as danças negras adotaram uma posição mais ereta do corpo, bem característica do Ocidente. Porém, o negro não perdeu o uso de todo o corpo, incluindo o quadril e os ombros. Passou a usar sapatos, o que até então era praticado com os pés descalços, deslizantes e arrastados junto ao chão. Mas não esquece seus passos característicos e o seu ritmo. O negro começa a adorar algum dos passos e formações europeias, mas não deixa de improvisar com base neles. A emancipação dos escravos, em 1863, foi decisiva para a história do jazz, já que seus cantos e danças puderam sair das fazendas a que estavam restritos. No entanto, foram os brancos que levaram primeiramente essa dança aos palcos, pois os negros não eram admitidos como artistas profissionais, não tendo acesso aos espetáculos. Somente depois da Guerra Civil, com as mudanças sociais que se verificavam, é que se começaram a ver negros se impondo progressivamente nos espetáculos profissionais, graças ao seu estilo e ritmo.
A partir daí, fixaram-se outras formas de dança jazz com influências como cancan, charleston, hula-hoop, rock and roll, swing, twist, entre outras, devido à mistura de costumes e danças. A dança jazz ficou mais popular e teve seu auge em 1940 e começou a ter influência da dança clássica e moderna. Na década de 1940, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, a dança social passou por uma nova fase em que o jazz alcançou maior popularidade em todo o mundo por intermédio do swing. O swing é um estilo de jazz que foi muito popular na década de 1930, usualmente arranjado para grande orquestra dançante, caracterizado por uma batida menos acentuada que a do estilo tradicional do sul dos Estados Unidos e menos complexo, rítmica e harmonicamente falando, do que o jazz moderno. A era do swing, como foram chamadas as décadas de 1930 e 1940, foi caracterizada pelo apogeu das grandes bandas e foi tipicamente uma era de danças sociais. Em 1950, surgiu a necessidade de dar forma técnica ao jazz, pois o americano começava a enxergar a força e o potencial artístico desse estilo de dança que nasceu, foi tão presente e tão forte nos Estados Unidos. Destaca-se aí como pai da dança jazz Jack Cole, que combinou o swing negro com a escola moderna e a dança asiática. Cole deu origem ao isolation, técnica que consiste na utilização isolada das partes do corpo e que persiste até os dias de hoje. Em 1960, Jerome Robbins lança West Side Story como a volta dos bons musicais, já que esses tinham sofrido uma queda de espectadores em razão do lançamento do cinema. Nas décadas de 1970 e 1980, as discotecas mascaravam a volta da dança de salão e a qualidade dos musicais é cada vez melhor. E o nome jazz veio de onde? Essa pergunta todo mundo já se fez, né? Justamente pela dança jazz ter o mesmo nome que a música jazz. E os leigos pensarem que se dança a dança jazz com músicas de jazz. Já ouviu falar isso também, né? Pois então, o termo jazz foi dado a um tipo de música e dança com características definidas e com base no improviso. Porém, ele não tem uma origem certa. Para alguns, ele deriva do nome de um músico chamado Iasbu. Outros acham possível que o termo derive de um termo usado na América para designar o andar incerto dos bêbados. Já ouvi falar também que foi por causa de uma banda de jazz famosa chamada Jazz. Mas o que eu achei na literatura, que eu acho romântico de pensar, é que em malinquê, a palavra jazi, J-A-S-I, dá origem etimológica jazz e significa viver intensamente. No Brasil, o jazz, por sua vez, começou a se difundir entre as décadas de 30 e 40, com o desenvolvimento do sapateado em nosso país. Na década de 50, fortaleceu-se por meio de shows, musicais de televisão, principalmente na TV Record, na TV Tupi e programas de auditório nas rádios, principalmente a Rádio Nacional. A partir daí, começaram a surgir as bailarinas, que seriam, então, as primeiras professoras de jazz no Brasil, como a Marli Tavares. O contato do corpo brasileiro com a dança jazz americana não tem data específica, porém sabe-se que se tornou mais conhecido em São Paulo. A dança jazz foi conhecida primeiramente pelos brasileiros por meio de propagandas, aberturas de novelas e seriados pela televisão na década de 80, pois era a forma de dança mais popular da época. Os anos 80 trouxeram o modismo do jazz para o Brasil, com grandes influências jazzísticas como Cats, de 1980, os filmes Grease, de 78, All the Jazz, de 1979, Hair, de 79, Os Embalos de Sábado à Noite, de 78, Fama, de 1980 e Chorus Line, de 85. E impossível falar de dança jazz no Brasil sem Lenny Dale. Quem era ele? Era americano, radicado no Brasil, criador do Dizzy Croquettes, um grupo de grande sucesso com seus shows escandalosos apresentando uma androgenia debochada para a época. Lenny se apaixonou pelo Brasil em 1960 e foi convidado para fazer a coreografia da peça Elas Atacam pelo Telefone, em uma boate carioca. Em uma coreografia super revolucionária para a época, Lenny fazia o restaurante Night and Day vibrar vestindo saia e estalando um chicote.
Lenny foi quem introduziu aos shows musicais os ensaios. Até então, o artista apenas chegava no palco e cantava, ninguém ensaiava nada. Ele trouxe também aos artistas noções de interpretação e dramaturgia. Dos 14 aos 21 anos, Lenny dedicava-se às aulas de balé em tempo integral. Foi bailarino de famosos musicais da Broadway. Morou em Londres, onde alugou uma sala que deixava a porta aberta para que todos vissem como ele dançava bem. Até que em uma dessas vezes, um empresário que passava pelo local o contratou e ele acabou se apresentando pela Europa inteira. Em 1971, quando retornou ao Brasil, Lenny foi preso por porte de drogas. A dança jazz foi bem difundida no Brasil através de um trabalho importante de Lenny Dale, que foi a coreografia da novela Baila Comigo. Alguém que está assistindo lembra? Lenny Dale morreu aos 57 anos. Os primeiros nomes da dança jazz: Catherine Dunham, Jackie Cole, Matt Mattox, Luigi, Bob Fosse e Gene Kelly contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da dança jazz, seja através de suas criações coreográficas ou de suas práticas pedagógicas. Catherine Dunham foi bailarina, coreógrafa e professora. Sua academia era composta apenas por bailarinos negros e era especializada nas danças africanas e folclore negro. Atuou em Hollywood e abriu caminho para as danças negras na Broadway, além de influenciar futuros professores de dança jazz. A coreógrafa apresentou espetáculos de grande qualidade, o que permitiram que a técnica se desenvolvesse, embora com estilos variados conforme os ascendentes e as características do intérprete. Catherine levou aos palcos de todo o mundo espetáculos que não só revolucionaram a dança, como criaram o que se denomina hoje o Modern Jazz Dance. Jackie Cole é considerado por alguns o pai da dança jazz. Foi o primeiro a integrar fundamentos da dança moderna e a técnica de isolamentos dos segmentos corporais. Foi um bailarino, coreógrafo, professor e diretor teatral americano de grande relevância para a dança jazz, trabalhando na Broadway e em filmes. Ele desenvolveu uma técnica inteiramente pessoal que pode ser observada em musicais e no cinema, além de criar o isolation, isolamento de partes do corpo, adotado até hoje na dança jazz. Posteriormente, seguiu sua carreira com a dança moderna. Para ele, toda a movimentação da música jazz baseava-se nos fundamentos do Lindy Hop, além da influência da dança asiática. Matt Mattox recebeu influências de Jack Cole e mostra um estilo de jazz influenciado pelo sapateado. Mattox recebeu um forte alicerce do balé clássico antes da sua carreira em Hollywood. Em 1948, ele foi contratado por Jack Cole para um musical na Broadway chamado Madalena. Mattox coreografou filmes e musicais, mas seu trabalho como coreógrafo foi mais reconhecido na televisão nos anos de 50 e 60. O coreógrafo acredita que todas as formas de dança são válidas como inspiração e expressão, tendo chamado seu estilo de estilo livre. Suas aulas eram acompanhadas por bangos, eram compostas por alongamentos no chão, movimentos no centro da sala e principalmente combinações improvisadas. Pois para Mattox, a composição coreográfica deveria nascer da música, servindo como inspiração para as sequências. Tinha como característica a precisão dos movimentos, com a movimentação ora rápida e forte, às vezes leves e paradas. Alguns autores o consideram como a lenda do jazz dance. O coreógrafo Luigi tinha como base a dança clássica. Historiadores da dança definem seu estilo como sofisticado e elegante. Com 10 anos de idade, Luigi fazia aulas de sapateado e dança acrobática. Após um grave acidente, criou para sua própria reabilitação a primeira técnica de aprendizagem da dança jazz. Criou um estilo que deve se utilizar o corpo todo durante as movimentações em sua máxima capacidade. Seu estilo mistura balé clássico, dança espanhola, afro-cubana, dança moderna, sapateado e acrobacias, porém seu trabalho não era somente uma união desses variados estilos, mas sim uma nova criação baseada neles, criação que alguns chamavam de modern jazz. Em suas aulas utilizava diversos instrumentos, desde o piano até tambores e guitarras. Roberto Luiz Fosse, conhecido como Bob Fosse, iniciou seus estudos na dança com o sapateado.
Após sua breve carreira como ator bailarino em alguns filmes, retomou para Nova York e iniciou carreira como coreógrafo, tornando-se um dos profissionais mais cotados do ramo. Bob Fosse criou diversos musicais de grande importância, como Cabaré e All the Jazz. Anota aí dicas de pesquisa de nomes de jazz no Brasil na atualidade. Eu não quero esquecer ninguém, mas fica difícil porque a gente tem muita gente com trabalho bom e sério na dança jazz aqui no Brasil. Antes de qualquer coisa, acho importantíssimo saber quem foi Roseli Rodrigues na história da dança jazz no Brasil, porque dela saem grandes nomes atuais. A Roseli foi um ícone. Eu tive a oportunidade de conseguir fazer aula com ela e a gente sentia exalar dela e dos bailarinos e da movimentação e do ambiente o jazz. Faleceu super cedo, mas deixou um legado digno de rainha para quem veio depois. Da mesma época da Roseli, tem a Carlota Portela, que é a história viva do jazz também. De uma geração talvez um pouco mais atual, vem Caio Nunes, Cristina Cará, Érica Novak, Ed Wilson, Monique Paz, Zeca Rodrigues, Jean Alex, Eliane Fetzer. Enfim, são muitos nomes de gente que vive o jazz, estuda, e cada um deles com as suas características próprias. Falando em estudar, eu não posso deixar de citar a Marcela Benvenu, que é inclusive referência dos meus TCCs e de todos esses trabalhos de pesquisas nessa área. Então, pesquisem lá, Marcela Benvenu. Acho super válido aproveitar também essa época de pandemia que estamos online e vocês procurarem fazer as aulas dessas pessoas, ouvir o que elas têm para falar, porque é uma oportunidade única de ter as aulas sem sair das nossas cidades e das nossas casas, né? Porque quando eu comecei a fazer as aulas de jazz, eu tinha que viajar. Se eles não vinham para cá, se essas pessoas influentes do meio jazzísticos não vinham para cá dar suas aulas, geralmente eles vinham para festivais de dança, dar aula, cursos avulsos, eu tinha que buscar fora, porque ficava muito pobre só aquela época que eles vinham até aqui, né? Geralmente era uma vez por ano. Então, mais perto tinha o Festival de Dança de Joinville, cheio de cursos, só os renomados, só os estrelas mesmo da dança jazz ali. Na verdade, na época que eu ia, esses nomes que eu citei, eles não davam curso ainda, eles competiam, mas tinham outros nomes também. Mas enfim, então Joinville era o lugar mais perto, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que eu moro. Depois, quando tinha o prêmio de Esterro também, os festivais ali de Santa Catarina, eu descobria na programação quem ia dar curso, quem ia dar workshop, e ia lá, fazia minha malinha, pegava meu ônibus e ia. Igualmente para Curitiba, com alguns eventos de dança lá, eu viajei bastante para lá fazer curso. E os tão famosos cursos de São Paulo de verão, já fiz muito. Eu tenho medo de avião, tenho medo até hoje, nunca superado. E então era todo um planejamento para eu conseguir ir de ônibus, né? Acho que era 2 dias no ônibus para chegar em São Paulo, não me lembro direito. Mas era um perrengue, né? Então, na verdade, ir para Joinville, ir para uma cidade assim mais próxima, acabava sendo de boas. Então, eu me lembro que para Curitiba eu pegava o ônibus ali da noite, 9 da noite, ia dormindo, nem reservava hotel, ia lá fazer as aulas durante o sábado, pegava o ônibus das 9 e voltava para Porto Alegre. Então, e vinha dormindo. Então, acho que tá aí a oportunidade da gente ter de perto essas pessoas aí que são consagradas na dança jazz. Tem uma vivência incrível e só ouvir eles falar, e só ouvir eles falando pra gente da sua movimentação já é encantador. Então, uma dica que eu dou também é buscar, agora que a gente está em pandemia aí, as aulas online dessas pessoas aí que estão na minha lista. Os estilos de dança jazz. A dança jazz apresenta alguns estilos de acordo com os tipos de movimento, música ou mesmo ideologia. Alguns autores apontam tais subdivisões: jazz lírico, jazz teatral musical, jazz da costa oeste, jazz moderno, jazz latino e afro-jazz. Ainda destaca-se como tendência atual de hibridização com outros estilos de dança o advento do chamado jazz contemporâneo. O jazz lírico tem a influência notória do ballet clássico.
Esse tipo de dança jazz tem movimentos suaves e delicados, caracterizado pelas extensões das linhas do corpo. É um estilo que carrega um tom dramático na interpretação e usa músicas mais lentas. O jazz teatral musical é caracterizado por movimentos que ajudam a contar o enredo da coreografia. É utilizado em musicais da Broadway e geralmente utiliza materiais cênicos como cadeiras, chapéus e etc. O jazz da costa oeste emprega muito isolamento de quadril, contração de ombros e rotação de cabeça. Os movimentos que o caracterizam são o estalar de dedos, bater palmas e caminhadas. O jazz moderno é influenciado pela dança moderna e traz movimentação arredondada, com contrações e nomenclatura própria da dança moderna, como layouts e tilts. O jazz latino é considerado um estilo mais sensual. Herdou movimentos da dança social como salsa, mambo, samba e cha-cha-cha. O afro-jazz é um estilo mais primitivo de dançar jazz e usa movimentos com os joelhos flexionados, pés descalços, geralmente acompanhados de tambores. Eu sempre retorno às raízes do jazz, à movimentação, às características de movimentação, enfim, gerais do jazz, quando me bate essa dúvida se o que eu estou fazendo é jazz. Por quê? Por mais que eu tenha uma aula super estruturada para dança jazz, então os meus bailarinos, quando vão dançar qualquer coisa, inclusive até é bem ruim isso quando eles vão dançar clássico, eles são reconhecidos como bailarinos jazzísticos. Por causa da minha característica de aula, eles acabam fazendo uma aula bem jazzística mesmo. Só que em coreografias, às vezes eu me empolgo e saio um pouquinho da movimentação característica do jazz. E quando eu me dou conta, eu tenho que ir lá na literatura resgatar de novo os movimentos mais característicos, dar uma olhada nas danças africanas, dar uma olhada no modern jazz mesmo, na dança moderna, porque acaba que a gente vai viajando e querendo colocar movimentações que a gente gosta por acompanhar outras danças, como a dança contemporânea, que é uma dança que eu gosto muito, e acaba perdendo as características da dança jazz. Então, eu vejo trabalhos hoje em dia meus, que eu já apresentei como dança jazz, que eu já inclusive ganhei prêmios com eles, que eu olho eles e digo, tá faltando muito jazz nessa coreografia. Essa coreografia, aos meus olhos, não tem movimentação jazzística, porém o corpo dos meus bailarinos tem movimentação jazzística propriamente dita, eles respiram o jazz. Então, faz tornar a movimentação, por mais que não tenham os elementos puros do jazz, faz tornar a movimentação deles mais jazzísticas e eles terem características de bailarinos de jazz. Mas, mesmo assim, eu acho importante a gente resgatar aí as raízes, a história do jazz, o tipo de movimentação, pesquisar os nomes dos precursores e como é que era o trabalho deles, para a gente ir se inserindo de novo nessa técnica de dança que é tão linda. E aí, qual é o teu estilo de dança jazz? Na verdade, tem outros, eu coloquei aqui para ti, alguns que estão na literatura. Existem aí outros que a gente fica na dúvida se entram nas danças urbanas ou se entra como uma vertente do jazz, que é o jazz funk. Aqui no meu estúdio tem bastante e eu vou fazer uma live bem legal com a Ruana, que é uma das precursoras do jazz funk aqui no Rio Grande do Sul. Dança jazz e as características de movimentação. A movimentação da dança jazz dependerá do estilo proposto pelo professor e coreógrafo. Entretanto, a dança jazz traz à tona movimentos fortes e suaves, lentos e rápidos, balanceados, swingados, soltos, vibrantes e sensuais. A movimentação estará de acordo quase sempre com o tema coreográfico escolhido, assim como sua interpretação facial. A dança jazz, assim como outros gêneros de dança, não é esporte e sim arte, onde o movimento não é simplesmente executado. Esse tipo de dança tem a pulsação musical como principal instrumento. É um gênero de dança em que se trabalha a transferência de peso, suspensão, qualidade de movimentos, fluxo,
rolamentos, intenção, espirais, flexibilidade, controle corporal, agilidade, coordenação motora, musicalidade, força muscular, entre outros aspectos. São características dessa forma de arte versátil e acessível também, movimentos de tronco com amplitude, jogo e explosão de quadris, movimentos oscilatórios executados com rapidez, circunduções de cabeça e quadril, pés trabalhando em paralelo, contato com o solo, projeção de movimentos em diversos níveis do espaço, saltos, giros e elevações de pernas oriundos do balé clássico, isolamento de partes do corpo e contrações. A dança jazz é uma dança considerada versátil e acessível porque, ao contrário do balé clássico, e isso já caiu muito hoje em dia, né? Até então até uns anos pra cá, na verdade, a gente tinha um padrão que bailarina de balé clássico tinha que ser magrinha, tinha que ter uma certa aptidão física para tal, então tinha que ter uma rotação de quadril boa, tinha que ter uma flexibilidade boa, tinha que ter um pé característico do balé, né? Um pezão, um peito de pé bonito. E acabava que as pessoas achavam que o balé era para quem tinha esse biotipo ou que fazia desde pequeno. Hoje em dia isso já caiu por terra, né? A gente vê aí muito adulto fazendo aula de balé, sendo feliz, e a gente vê que o balé é para todos. Mas a gente está falando aqui de jazz, e o jazz ele tem essa característica de ser versátil e acessível porque ele sempre incorporou todos os tipos de corpos. O jazz qualquer pessoa pode fazer, seja a condição física dela que for. Como a gente já falou em outros episódios, a gente se treinando, a gente consegue evoluir coisas que não são tão características nossas, que a gente não nasceu com elas. Fazendo um bom trabalho em sala de aula, a gente consegue evoluir elas. E com certeza essa energia do jazz é contagiante, que qualquer pessoa que vai conhecer o jazz vai amar e vai se sentir confortável para poder praticar. Eu te dei uma pincelada aqui da história do jazz, do que a gente pode conhecer o mínimo possível, apesar de a dança jazz ter muito pouco material na literatura. O que eu quero deixar aqui é uma mensagem de que é importante sim a gente estudar, resgatar as raízes, tem um monte de coisa nova surgindo, mas em se tratando de qualquer época da vida que a gente esteja e qualquer evolução, é sempre importante a gente resgatar as origens, olhar lá para trás como é que surgiu essa modalidade que a gente dança, que faz tanto tempo, apesar de ter pouca literatura, poucos vídeos. Hoje em dia a gente tem tudo no YouTube, tudo no Google, tudo no Instagram, mas a história escrita, que foi documentada por pessoas que estudaram, é de muita relevância. A gente pegar nomes que eu aqui citei para vocês e jogar lá no Google, ver a foto deles, ver o que mais que eles fizeram, é legal saber, é importante na tua construção como professor. Eu tenho aí 25, 26 anos de estrada, claro que não todos esses anos dedicado à dança jazz, mas a grande maioria, e sempre volto e sempre resgato toda a história para me situar de novo dentro do universo jazzístico. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e aproveitem o máximo que puder.